Nazismo e fascismo. Esse assunto é muito complicado, mas é o assunto do PET 2, semana 6, que aliás é a última semana do PET. A partir da semana que vem nós vamos trabalhar com atividades complementares avaliativas no seu livro didático. Se você não foi na escola buscar o seu livro, então vai lá buscar, dá um jeitinho, combina com a direção o horário que você possa pegar o livro, porque vai precisar, tá certo? Pessoal, esse é outra semana daquelas semanas quase que impossíveis de se explicar, porque é uma semana que tem um assunto extenso que daria pano para manga, a gente gastaria aí mais de um mês de aula presencial para a gente poder conhecer melhor essas questões. Mas vamos lá. Tá numa semana, depois nas atividades complementares nós vamos aprofundar um pouco essas questões, tá bom? Então vamos dar uma visão geral. O fascismo, você pode ver aí nas indicações de vídeos e sites que eu mandei para vocês, tem uma série de coisas bem interessantes. Ele começa a surgir como ideologia na Itália, com o Benito Mussolini, que depois de que o rei foi deposto, o rei da Itália, ele se torna o grande chefe supremo, El Duce. O Duce, ele se torna então um governo autoritário, extremamente mandatário, não tinha a menor possibilidade de participação política e de extrema direita, certo? Então o fascismo nasce aí. Obviamente não deu muito certo, a Itália acabou não se adaptando a esse tipo de governo, Mussolini acabou sendo enforcado depois. Triste, né? Ou não. Bom, depois da Primeira Guerra, nós vamos ter aí uma ascensão do nazismo, que o Adolf Hitler, ele acaba depois com o golpe de Estado chegando ao poder na Alemanha, e a partir daí começa a colocar um novo sistema de governo, que é o nazismo, e que é muito cruel, que a gente já ouviu falar muito disso, certo? Todo mundo já ouviu falar no Hitler, todo mundo já ouviu falar no nazismo. Então, para caracterizar um pouco esses elementos, tem aí no PET uma série de questões, né? Eles são movimentos de extrema-direita, eles são movimentos extremamente preconceituosos. O nazismo, por exemplo, ele era um movimento, ainda que infelizmente ainda existem nazistas no mundo, é um movimento que pregava, por exemplo, a superioridade da raça ariana. Certo? Então, eles, a partir dessa ideia de raça superior, eles achavam que alguns elementos de algumas pessoas que não participavam, que não faziam parte dessa classe, dessa raça, deveriam ser sistematicamente eliminados, certo? E o Hitler, a partir dessas ideias, ele faz uma perseguição muito grande, principalmente a alguns grupos específicos, né? O que mais sofreu com eles foram os judeus, foram mais de 6 milhões de judeus mortos nos campos de concentração, criados na Alemanha justamente para a chamada solução final, que era a eliminação dessas pessoas, né? E também negros, não tinha a menor ideia, por isso que é estranho quando você vê uma pessoa negra falando que é nazista. A gente vê umas coisas assim por enquanto, mas como? Porque o nazismo é contra, tem um preconceito imenso, pregava a eliminação dessas pessoas. Estranho, não é? Tudo bem, mas tudo bem assim, né? Para continuar a nossa conversa aqui, porque não é tudo bem, obviamente. Então tinha uma perseguição também muito grande a grupos, por exemplo, como homossexuais, a deficientes físicos, que eram considerados inúteis, e aos testemunhos de Jeová, por questões próprias deles lá, religiosas. Pessoal, é muito complicado esse assunto, é muito extenso para a gente poder resolver isso numa aula. Não dá mesmo. Mas nós vamos então pegar isso tudo, fazer essas questões. O nazismo tinha isso, e uma outra coisa que o Hitler pregava era, como eu vou dizer para vocês, a expansão territorial. Ele achava que precisava de um espaço maior para que a raça ariana pudesse desenvolver. Então, nesse caso, ele acaba invadindo. Ele começa, né, logo depois da Primeira Guerra, ele começa a invadir o Império Austro-Húngaro, ok, o mundo fica mais ou menos por ali, ninguém fala nada, aí ele vai começando a invadir outros territórios. Por causa, talvez, do trauma da Primeira Guerra Mundial, o mundo tinha acabado de sair de uma grande guerra, as pessoas foram tentando ver, não, de repente dá para parar, dá para negociar. Quando ele invade a Polônia, aí as pessoas percebem, não, esse cara não vai parar. Então a gente tem que combater. Ele começa, né, o Hitler tinha como grande aliado a Itália, aí do outro lado a França, a Inglaterra e posteriormente os Estados Unidos, bem posteriormente, vai entrar também nesse combate ao nazismo. E aí explode a Segunda Guerra Mundial, que é o tema mais específico de outra aula que a gente vai estudar com calma, que também é muito longo, certo? Então nós vamos ter aí governos nesse momento chamados de totalitários. O que é um governo totalitário? O Estado é muito forte, certo? O Estado, o país, o governo, certo? O terrorismo de Estado, né? A implantação do terror, da ameaça, é muito forte, certo? E o líder, ele é cultuado. O líder, no caso, o Hitler, ele é cultuado.
ele é aquele grande senhor, quase um deus. É bom lembrar, pessoal, que governos de caráter nazista e fascista não foram só na Alemanha e na Itália, aconteceram em vários outros lugares do mundo. Correto? Nós vamos ter, por exemplo, em Portugal, com o Salazar, nós vamos ter o Gustavo Franco, na Espanha, nós vamos ter inclusive o Getúlio Vargas no Brasil, que num determinado momento tinha constituição de caráter fascista. Claro que não nos moldes da Alemanha, evidentemente, mas tinha, certo? Entre outros, Japão também, tá. A lista é grande, pessoal. Então esses grupos, eles são de extrema direita, eles pregam com maior ou com menor intensidade, né, a superioridade de alguns grupos sociais, certo? E inclusive a gente vê, por exemplo, no Brasil, alguns grupos que têm preconceitos imensos, por exemplo, a negros, imensos, por exemplo, a grupos de orientação sexual diferente. Nós temos preconceitos muito grandes, por exemplo, com relação a populações do Nordeste, no Sul do Brasil e no Sudeste, tem grupos que têm extremo preconceito às populações nordestinas. Isso são características do fascismo. Ah, mas não é fascismo, não quer matar. Não, não é, não, talvez nem não no grau que foi, obviamente, a Alemanha da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha de Hitler. Mas sim, é um fascismo. E se isso não for contido, se isso não for controlado ou eliminado até, isso pode, de uma certa forma, se tornar maior e a gente não sabe as consequências dessas coisas que podem acontecer, certo? Ser nazista no Brasil é crime, ostentar símbolos nazistas no Brasil é crime, porque é uma ideologia de morte, não é uma ideologia de pensamento, de opinião. Matar o outro, querer eliminar o outro, isso não é opinião. Ah, porque eu acho. Não, não é opinião, certo? Opinião é você divergir democraticamente, civilizadamente, mas querer a eliminação do outro, ou que o outro, não quero nordestino, por exemplo, no meu território, isso não é opinião, isso é crime, certo? Isso é fascismo, em maior ou menor grau, tá bom? Mas é fascismo. E eles eram também anticomunistas, eles tinham pavor dos comunistas. É bom lembrar que o nazismo, talvez por isso também o pessoal deixa o Hitler lá, porque se o Hitler a gente eliminar o Hitler, vai que o comunismo entra lá. Então o comunismo, o pessoal tem, né, às vezes a palavra comunismo ela pesa um pouco, porque ela foi muito trabalhada de forma até errada. O comunismo é também uma ideologia que prega, por exemplo, a divisão dos bens, a socialização dos bens de produção entre todos os cidadãos. Nós não vamos entrar nessa questão agora, porque também não é o nosso assunto, nós vamos falar isso nas atividades complementares ou em outro momento. Mas são essas as principais características aí do fascismo, correto? Olhando aqui as perguntas do seu PET, nós temos aqui as perguntas sobre as características do nazismo e fascismo. Você pode fazer, já comentei um pouquinho para vocês, você pode explicar melhor aí, é bem simples, tá? As motivações que levaram essas políticas das nações africanas e asiáticas, né, à emancipação política, a independência da África e da Ásia, que é um assunto paralelo que está aí, está no texto, está bem simples, é só você ir lá e responder, está bem simples mesmo, tá bom? Depois tem uma questão sobre o holocausto de diversos povos, né, suposto teoria científica que eu falei para vocês da questão da superioridade da raça. Aí vem algumas questões de marcar, né? Afinal de contas, quais foram os povos que mais sofreram com esse holocausto? O holocausto é uma matança, é uma dizimação, é um genocídio. Genocídio o que é? Quando você mata povos com a mesma característica de uma mesma etnia, né? Da mesma genética, genocídio, é por aí, tá a ideia. Não precisa ser, obviamente, todos, né? Nós tivemos, por exemplo, genocídio no Brasil quando os portugueses aqui chegaram e as populações indígenas foram quase todas dizimadas. Ah, mas não matou todo mundo, tem indígena até hoje. Não matou todo mundo, mas matou a grande maioria. Isso é um genocídio, tá bom? Isso não é opinião, isso é fato, tá certo, pessoal? A gente ultimamente tem que conversar muito sobre essas questões. Uma coisa é opinião, outra coisa é fato. Fato, aconteceu, ponto. Não tem discussão. Ah, mas eu não concordo. Não, você não tem que concordar com aquilo que aconteceu. É fato, pronto. A pessoa é magra, fato. Eu não concordo, mas ela é magra. Você concordar ou não, não vai mudar a situação da pessoa. Ela é magra, pronto. Ela é morena, não concordo, ela é, certo? Fato é fato, opinião é opinião, tá bom, pessoal? Vamos começar a pensar um pouquinho nisso para a gente não poder sair por aí espalhando preconceitos. Então é isso, pessoal. Tem outras questões de marcar, tem muito texto para você dar uma olhada, tem muito vídeo para ver. Vai estudando esse assunto é realmente complexo e nós vamos voltar com ele nas atividades complementares. Por final, tem definir Guerra Fria. Não sei porque que o PET colocou essa questão aí, porque, na verdade, o PET está falando de 3 assuntos juntos e é muita coisa. Mas a Guerra Fria, só para você compreender um pouquinho, depois que termina a Segunda Guerra Mundial, né, que o Hitler é derrotado,
o mundo se dividiu em dois grandes blocos, né? Os dois grandes potências mundiais, que eram os Estados Unidos, que representavam o capitalismo, e a União Soviética, que representava o socialismo e o comunismo. Esses dois blocos começam a dominar o mundo. E como são ideologias divergentes, eles começam a ter um conflito que, graças a Deus, né? Senão não estaríamos aqui para contar, esses dois países em si não se agrediram. Então foi uma guerra chamada de fria, porque não houve uma agressão direta entre essas duas nações, ainda bem. Muita coisa, né, gente? Pois é. Então, semana que vem a gente começa as atividades complementares e a gente vai aprofundar esses assuntos. Por hoje é só. Abraço e até semana que vem.